Boa tarde, meus irmãos e irmãs. Que alegria estar com vocês nessa tarde de quinta-feira, a primeira quinta-feira deste ano de 2021. De manhã vocês ouviram um carioca, agora à tarde vocês vão ter que se contentar com alguém do Vale do Paraíba. Eu sou de São José dos Campos, nascida ali, mas posso dizer, como a música do Padre Zezinho, que eu sou uma cidadã do infinito, né? Já morei em Aracaju, já morei em Belo Horizonte, povo mineiro, eu era feliz e sabia. Já morei em Vitória da Conquista, em Portugal, na nossa casa lá, que hoje está em Fátima. Morei na nossa casa de Roma, a Casa da Canção Nova. E em Queluz também, meus amigos de Queluz, que trago no coração. Enfim, agora eu estou em Cachoeira Paulista e agora me pegaram para vir aqui pregar a palavra de Deus, né? Para mim é sempre uma responsabilidade me deparar com a palavra, porque ela, como diz o apóstolo, é uma espada, né, que corta a nossa alma. Então não é fácil pregar, mas a gente se coloca com muito amor porque a gente ama o povo de Deus e partilha um pouco daquilo que é a experiência nossa com Deus através da sua palavra. Eu sei que vocês já ouviram bastante. Hoje, quem estava de manhã aqui? Tinha alguém de manhã? Mas nós vamos ler de novo o texto que foi proposto para nós neste dia, que se encontra em Mateus, capítulo 2, que é uma chave de leitura para mim, quando, durante toda essa semana, desde que eu comecei a preparar, eu fiquei mesmo meditando cada palavra. O que essa palavra me diz, em primeiro lugar? E eu penso que os magos que vieram do Oriente, eles trazem para nós um ensinamento muito lindo. Eles que nem eram católicos, não eram batizados, não tinham feito seminário de vida no Espírito, não tinham sido crismados, os magos trazem para nós um ensinamento de como adorar o Senhor e que tipo de oferta nós podemos levar ao nosso Deus. Então vamos ler juntos essa passagem maravilhosa que Mateus, esse evangelista que quer mostrar a universalidade da vinda de Cristo para os povos, né? Ele é o único que vai falar dos magos do Oriente. Os outros evangelistas não falam a respeito. Mas para dizer que Cristo não veio só para os judeus, ele veio também para todos os povos. Aí a gente vai lembrar do Salmo, né? Todos os povos hão de ver a glória de Deus, todos os povos virão adorar-vos, Senhor. E nós somos esse pedaço de povo, nós que não era povo, né? Poucas pessoas são de origem judia, hebreia, mas nós somos o povo de outras terras, vamos dizer, povo pagão, e a gente teve a graça de conhecer a palavra de Deus e de conhecer o Cristo. Então vamos ler juntos, Mateus 2, versículo 1. Depois de Jesus ter nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, chegaram a Jerusalém magos do Oriente que perguntaram: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele Jerusalém inteira. Ele reuniu todos os sumos sacerdotes e os escribas do povo e indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Responderam: em Belém da Judéia, pois assim foi escrito por meio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre todas as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que será o pastor de meu povo Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos e inquiriu deles o tempo exato em que a estrela havia aparecido. Depois enviou-os a Belém, dizendo: ide informar-vos com exatidão acerca do menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, partiram. A estrela que viram no Oriente ia à sua frente até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem a estrela, os magos alegraram-se com imensa alegria. Engraçado, né? Alegraram-se com imensa alegria. Quando entraram na casa, viram o menino
com Maria, sua mãe, caíram de joelhos diante dele e o adoraram. Depois abriram seus tesouros e ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. E avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retiraram-se para sua terra por outro caminho. De manhã, Gustavo falou a respeito da profecia e da esperança que esses 3 reis magos tiveram que alimentar durante a sua jornada. Nessa tarde, eu quero falar rapidamente sobre os personagens que nós encontramos neste trecho e falar dos dons que cada um deles entregaram ao Senhor ao momento que viram o menino com sua mãe. Eu trouxe o menino aqui na minha blusa, tá vendo? O menino com a mãe dele. É engraçado, né? Porque não fala a mãe segurando o menino, mas é o contrário, o menino com a mãe. Mas nesse trecho aqui a gente encontra alguns personagens. Primeiro, os 3 reis que viram a estrela e vão. Depois, o rei Herodes. O rei Herodes eu escrevi no meu caderninho enquanto fazia, que é o rei fechado no seu palácio. É um rei que não teve a capacidade, a coragem de sair do seu lugar para ir até o menino. Fico pensando, se 3 reis magos vindo do Oriente, que viajaram aproximadamente 2.000 quilômetros, que seria daqui até Aracaju, mais ou menos, daquilo que eu me lembro, sendo que Jerusalém a Belém, naquela época, eram apenas 8 quilômetros. A pessoa não ter coragem, né, de sair do seu mundo para ir, pelo menos saber quem que é esse tal menino. Mas ele é tão desesperado, narra a palavra de Deus, que ele ficou tão alarmado, e com ele, Jerusalém inteira. E nem tinha o WhatsApp naquela época, né? Jerusalém, naquela época de Jesus, o nascimento, era uma cidade como Cachoeira Paulista, de 20 a 30 mil habitantes, contando todas as pequenas regiões que estão em volta. Então, imagina um rei, né, fechado no seu palácio, conseguir alarmar uma cidade inteira. Aí ele chama quem? Que narra a palavra de Deus? Os sumos sacerdotes e os escribas do povo. É interessante que eles narram exatamente o que ia acontecer. Não é que eles eram ignorantes do acontecimento. Eles sabiam, mas também não se moveram. Eu mandava pelo menos um espião para ver quem é esse menino. Mas não, gente. Está vendo quando nós estamos mais preocupados em nos salvaguardar, as nossas seguranças, o que acontece? A gente se fecha nos nossos palácios. A gente não tem coragem nem mesmo de nos confrontar com um menino, com uma criança, que desarma a gente, né? Ontem à noite nós estávamos aqui na missa de quarta-feira. Quantas crianças estavam aqui, né? É impossível você passar perto de uma e não sorrir, e não querer dar um tchau, e elas também correspondem. O que é mais bonito de uma criança? Mais o rei Herodes. O rei fechado no seu palácio não teve essa coragem de sair de si mesmo. E então a gente vai encontrar agora esses 3 reis que a tradição, vamos ver se a gente lembra os nomes deles que a tradição deu: Baltazar, Belchior e Gaspar. Na tradução desses nomes, quer dizer aqueles que levam presentes, aquele que carrega ouro. E um deles é aquele que é a luz, aquele que leva a luz. Né? Bonito, né? Que os nomes não são indiferentes. A tradição trouxe isso para o nosso imaginário, não é que a palavra narra qual o nome deles, mas para dizer são homens que levavam presentes. O que acontece? Para mim, a primeira coisa que esses reis magos me ensinaram nessa leitura é a conversão da sensibilidade. Hoje de manhã o Gustavo falava que por causa de uma estrela, eles viram uma estrela. Gente, tem o sol, tem a lua, e as estrelas são os astros menores. Então, para mim, de forma especial, os magos me dizem: Cris, para adorar o Senhor é preciso converter a nossa sensibilidade, a maneira de ver o mundo. Enquanto os escribas, os chefes do povo sabia de cor e salteado a palavra de Deus, que sabia que em Belém da Judéia nasceu um menino, mas esses
reis que eram estudiosos da época, eles viram uma estrela diferente. Tem que ser muito sensível. Em Jerusalém, a estrela devia estar esplendorosa, devia iluminar a cidade inteira. Eles não viram, Herodes não viu. Não consegue. Aquele que não adora de verdade o Senhor não consegue ser sensível quando ele está perto. Então, esses reis que não são católicos, que não eram católicos, me ensinam que eu preciso ser sensível à presença de Deus na minha vida. Para adorar a Deus, nos diz o Papa Bento, nosso Papa Emérito, que é preciso ter os olhos na justa direção. Sabe por que às vezes é difícil para a gente adorar a Deus? Porque a gente tem os olhos voltados para nós. Um modo da gente não se deixar tocar por Ele é ter os olhos voltados só para nós. O meu problema, a minha dor, a minha história, até as minhas qualidades, porque eu sou. Né? Eu sou. Ontem à noite, durante a missa, o padre tocava nesse assunto. Né? Quem não adora a Deus, adora a si mesmo. Isso é muito perigoso na nossa vida, meus irmãos. Nós que somos consagrados, eu estava pensando, desde que eu saí da minha casa, eu saí com 13 anos, são quase 30 anos de vida comunitária, 30 anos comungando Jesus diariamente, 30 anos adorando, 30 anos estudando e não se converteu ainda. A sensibilidade nossa precisa ser convertida pelo Espírito Santo de Deus. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Às vezes nós andamos nas trevas e não vimos a luz de Deus. Então, nessa tarde, diante do Senhor, vamos pedir a Deus que nos dê essa conversão, da nossa sensibilidade a Ele. Esse povo que nem era católico, não tinham os sacramentos, eles se converteram ao Deus verdadeiro. E me vinha muito no coração, quero falar para você, meu irmão e minha irmã, que não é católico também. Talvez ligou a TV Canção Nova, que até pode estar aqui no meio de nós. Você não vai à missa aos domingos, não se confessa, talvez nem é batizado. Porque me vinha muito no coração isso. Porque, às vezes, essas pessoas que não frequentam a igreja, que não são praticantes, são mais honestos do que nós. Tem uma honestidade no coração de uma procura de Deus muito mais profunda e incessante. Então, nessa tarde, Jesus quer falar com você através da palavra. Então, eu sinto mesmo que Deus tem algo para você. Então, abra o seu coração e escute essa voz de Deus que vem falar a você através de um menino com sua mãe. Essa sensibilidade que fez com que eles saíssem do Oriente. Né? E, num segundo momento, eu quero meditar com vocês que os reis magos, eles se sensibilizaram de tal maneira que eles foram submissos à realidade presente. Qual era a realidade presente? A gente acabou de falar. Uma estrela brilhando. A gente briga com a nossa realidade, né? Porque às vezes ela é tão simples. Qual é a realidade de uma dona de casa? Acordar, fazer o café. Na minha casa é diferente, quem faz o café é meu pai. Mas arrumar a cama, coordenar a casa, quando tem escola, põe os filhos para a escola. Aí, quando é hora de fazer o almoço. Essa realidade, qual é a sua realidade? Dá uma pensada aí. Só que a gente briga com ela. Ai, que canseira. Não aguento mais, meu marido. Olha ele de novo. Os meus pais moram ali em Caçapava e lá tem muitas galinhas, né? Então, elas começam a cantar às 4h30, né? A gente briga até com essa realidade. Mas ela está dando glória a Deus. Né? Coisa que às vezes eu deveria dar e não dou. A galinha que não tem inteligência, não tem nada, ela já acorda louvando, agradecendo a Deus por um novo dia. Só que a gente tem dificuldade com a realidade. Temos. Isso é uma coisa difícil. Sabe por quê? Porque Deus está ali. Está vendo como a gente precisa converter a nossa sensibilidade? Porque a gente vai perceber que nesse corre-corre do nosso dia, o menino com sua mãe está ali, para nos desarmar. Quanta gente armada, né? Gente, nós temos
no mundo inteiro, vamos dizer, nas grandes potências dos governos, bombas capazes de explodir a Terra pelo menos umas 40 vezes. As nações estão armadas até os dentes. Como é que um menino pode nos desarmar desse jeito? Um sacrário, olha ali o sacrário. Silêncio. Ele nos desarma. Nós precisamos ir até Ele para que Ele nos desarme. A adoração nos leva a ter comportamentos humanos. Sem adoração, nós não somos humanos. Né? Então, uma outra coisa que eles me ensinam, essa submissão à realidade. Abraçar o tempo presente. Né? A gente gosta de evadir. Por que tem tanto entretenimento, né? Por que tem tanta coisa para tirar a gente da realidade? A gente gosta de ou beber muito, ou, né, usar drogas, ou ver muita televisão. Eu sempre me pergunto assim, Cris, como é que você consegue? Né? Às vezes ficar vendo TV 3 horas, né? Às vezes é um filme legal. Eu gosto muito do Senhor dos Anéis, são 3 horas de filme, eu consigo ficar lá de boa. Mas para adorar Jesus não é difícil? 10 minutos a gente já está desesperado. E está doendo o joelho, e está coçando, parece que todos os mosquitos vêm na capela. Então, assim, é difícil. Mas o Senhor hoje nos chama. Nós viemos para adorá-lo. Né? E vamos continuar com os nossos magos, que nos revelam muita coisa. Uma outra coisa que os magos me revelaram nessa travessia deles é que eles não têm medo de perder o poder. Qual o poder, gente? Eu posso, eu faço, eu sou o rei da minha vida. Quando a gente era jovem, não sei se vocês fizeram, mas eu já levei umas da minha mãe. Eu faço o que eu quero, né? Balançava o ombrinho. Só que também a adoração, no grego, quer dizer submeter-se, colocar-se diante daquele que é a única razão da minha existência. Então, para adorar o Senhor é preciso submeter a nossa vontade. Ele não vai nos destronar, Ele não vai tirar a nossa liberdade. Não é que Ele vai ali cortar coisas necessárias. Ele vai cortar as nossas asinhas desnecessárias, porque a gente é bem soberbo. Somos um verme soberbo. Quantas vezes, Jesus, eu sou um verme soberbo, que me levanto. Quando a gente vai matar a minhoca, né, que ela até dá uma levantada, assim, é mais ou menos aquilo. Eu sou isso, Jesus. Então, por isso que eu venho te adorar, para que eu possa me submeter à tua vontade. A gente pensa que, às vezes, a oração é o quê? Que Deus faça a minha vontade, que Ele faça isso, que Ele faça aquilo, que Ele, sei lá, me dê a casa que eu estou querendo, o carro que eu estou querendo, o filho que eu estou querendo. A gente quer que Deus obedeça a minha vontade. Só que é o contrário. A gente vai rezar para que eu obedeça a vontade de Deus, que eu entre na lógica dEle, que eu entre no tempo de Deus. Por isso que nós rezamos, por isso que nós dobramos o nosso joelho. Então, os reis magos me ensinam também essa via da submissão, de me colocar debaixo dos desígnios de Deus. Você é pai, você é mãe, quantas vezes você teve que educar seus filhos, não foi? Dar uma torcida, um grau 45 de um lado, 45 do outro, para que ele endireitasse. A adoração, às vezes, nos faz isso. Você chega lá com muita raiva de alguém. Como eu falei para vocês, tem 30 anos de vida comunitária. Vocês acham que é fácil viver com um baiano, um sulista, um paulistano e um mineiro junto? Põe lá. O barraco está pronto. E por coisas bem simples. Porque eu faço arroz assim, porque eu faço cuscuz assim, porque minha mãe ensinou assim. E se a gente não se submete nessas pequenas coisas, nós não conseguimos viver em comunidade. Não consegue. Você que é casado sabe disso. Ou você perde, se submete ao seu esposo, né? O que diz a palavra de Deus, mulheres sejam submissas aos seus maridos. E ele também, às vezes, tem que se submeter. Gente, adorar é coisa de gente forte. E aonde que a gente aprende a ser forte? Diante dele. Porque senão a gente é capaz de fazer da vida do nosso irmão e da nossa irmã um verdadeiro inferno. Aí é impossível a gente viver dentro de casa.
Eu falo assim, gente, eu tenho uma potencialidade para ser um serial killer, né? Porque é difícil viver em comunidade. Mas aí eu vou lá de Jesus, aí eu me submeto ao amor dele, aí muda meu coração. Então, a primeira coisa da oração não é mudar a Deus, é mudar a mim. Vamos agora, como o tempo passa, eu já estou falando há 20 minutos, né? Eu penso contar uma coisa boba para vocês, mas é engraçado mesmo. Quando eu morei em Vitória da Conquista, na Bahia, em 98, a Isabelle, minha irmã de comunidade, falou assim, Cris, você vai pregar na quinta-feira de adoração. Aí eu falei assim, eu não vou pregar, que eu não sei pregar. Eu sou de falar bem pouco, assim. Agora eu estou falando mais, né? Aí eu falei assim, eu não vou pregar, Isabelle, eu não sei pregar, nunca fiz isso, você vai pregar. Aí você, pela obediência, você vai, né? Aí eu falei, não sei, uns 5 minutos, e minha voz sumiu de nervoso. Quando eu fico nervosa, minha voz some. Aí eu olhei para trás, estava o Geraldo, nosso irmão também de comunidade, e falei para ele assim, a voz sumiu. Isso estava transmitindo na rádio, tá, gente? Aí eu falei assim, vem cá falar da palavra de Deus. Ainda bem que o Geraldo era um homem, né, de boa pregação, porque eu escolhi uma passagem tão difícil que eu nem entendia. Mas hoje eu falo tanto, né? Gente do céu, o que aconteceu comigo? Mas, graças a Deus, né, a experiência de Deus vai nos dando essa capacidade de proclamar a palavra de Deus. Espero que vocês não durmam, né, nessa tarde, que eu sei que a minha voz dá vontade de dormir. Mas vamos para um ensinamento lindo que os magos nos ensinam. Vamos ver os gestos deles. Quais os gestos da adoração? Eles entraram na casa. Vocês vão se lembrar de quando Jesus fala para nós, quando orardes, não façais como os pagãos que gostam de ir nas praças públicas, mas entra dentro do teu quarto, fecha a porta e ora ao Pai em segredo. Então, casa aqui, quando eles entraram na casa, eles estão entrando no próprio interior. A casa não é um lugar só, é uma pessoa. Eles estão entrando aonde? Em Deus. A minha alegria é habitar na casa de Deus. Jesus é o templo de Deus. Quando ele estava indo para a sua paixão e morte, uma das coisas que julgaram ele foi que ele disse que os discípulos estavam todos impressionados com a construção do templo. Ele falou assim, ó, destrua esse templo e eu vou reconstruí-lo em 3 dias. Então, Cristo é a casa, Ele é o templo, Ele é o lugar onde nós devemos habitar. Então, quando os magos chegaram, aonde que eles entraram? Em casa. Nessas minhas andanças pelo mundo, a melhor coisa que quando você volta, é ir para casa, sentir o cheiro da mãe, sentir o cheiro do pai. Aquele cheirinho que só eles têm. Quando você chega em casa, você desarma. E eles ficaram tão felizes. Eu fico imaginando eles lá felizes. E é engraçado que aqui a tradução da CNBB fala que os magos alegraram-se com imensa alegria. Eu falei assim, está errado isso aqui. Não, mas é que era tremenda a alegria que eles sentiram. Quando chegaram em casa, quando entraram em si mesmo, quando entraram dentro do espaço onde se encontrava o Cristo. E que lindo ensinamento. Deus nos faz próximos na adoração. A gente que vem de terras longes, de momentos, às vezes, que a gente se afasta de Deus, Ele nos traz para a sua casa. O Verbo se fez carne e veio habitar no meio de nós. Aonde é que o Cristo habita de maneira especial no meio de nós? Daqui a pouquinho nós vamos celebrar. Na Santa Eucaristia. É vivo, é Cristo vivo, presente no meio de nós, dentro de nós. A sua carne é verdadeira comida, o seu sangue é verdadeira bebida. E os magos nos ensinam isso. A abrir o nosso coração para essa intimidade profunda com Deus. O Papa Bento XVI, ele fala o seguinte, que na adoração eucarística, na participação da Santa Missa, nós entramos na hora de Cristo.
Não é repetição de palavras, é entrada, é participação no mistério do eterno presente. E a hora de Cristo é a hora do amor. É ali que nós somos amados em toda a nossa pessoa. E é ali que nós amamos a Deus em tudo aquilo que Ele é. No seu corpo, no seu sangue, na sua alma, na sua divindade. E a gente participa tão distraído, né, gente? Como eu disse para vocês, são 30 anos que eu vou todo dia à Santa Missa. Puxa vida, tem hora que eu falo, ô tia Cris, quando é que você vai se converter? Que mistério grande você tem aqui dentro de casa. Na Canção Nova, pelo menos 5, 6 missas ao dia, a gente pode presenciar. Claro, a gente participa de uma. Mas que mistério grande está perto de nós e muitas vezes nós não vamos a Ele, não vamos à casa de Deus. Encontramos o amor de nossas vidas. É na Eucaristia, gente, que a gente encontra o amor das nossas vidas. Não é só para mim que sou celibatária, não. Todos nós temos no coração esse desejo de Deus, essa vontade de estar com Ele. Os magos, eles viram o menino com sua mãe. Eles contemplaram uma realidade humana muito simples. Qual é o próximo gesto deles? Qual o próximo gesto que eles fazem, segundo a palavra de Deus? Já esqueceram? Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Para os persas, da onde vinham esses reis, para a cultura oriental em si, ajoelhar-se é reconhecimento de um Deus. Então imagina, eles eram reis de um reino que não era cristão. Para eles, ajoelhar-se somente diante de um rei. Eles eram reis. E que bonito. O Senhor me faz, toda vez que a gente vai até Cristo para adorar, a gente se desveste da nossa realeza. Essa realeza que muitas vezes se faz de ilusão até mesmo. As ilusões que nós trazemos. Então é importante a gente ir até o Senhor nessa condição. Trazemos nossas coisas bonitas? Trazemos. Então vamos ver agora o que significa essas coisas bonitas, tá bem? O primeiro presente, né, vamos dizer, a palavra de Deus fala que aí, depois que eles se ajoelharam, né, eles abriram os seus cofres. É interessante que a dimensão da oferta é somente para aqueles que já amadureceram na fé. A oferta é própria de quem é maduro, de quem uma esposa se dá em matrimônio depois que ela é madura. Ela precisa amadurecer, dar, oferecer, é próprio de quem já amadureceu. Então é bonito ver que também nessa nossa caminhada de fé, esse voltar-se para Deus, esse estar diante dEle, é próprio de quem já é maduro na fé. Pode ter graças especiais? Com certeza pode ter graças especiais, mas, em geral, acontece dessa maneira. E o ouro? O que é o ouro? O que a gente pode pensar do ouro? São as coisas preciosas, a sua família, os seus bens, as suas qualidades, as coisas legais que você sabe fazer, seus dons. Né? A gente vê na internet, né, umas senhoras que colocam lá, sabe fazer de crochê, né, verdadeiras obras de arte, ou, sei lá, uma comida diferente. Quer dizer, gente, tudo que é dom, ouro, tudo que brilha na nossa vida, as coisas bonitas que nós vivemos, as viagens que nós fazemos, as pessoas com as quais nos encontramos, quanta pessoa bonita, né, que você gosta de estar com ela. Tudo isso é dom, é graça. Então, diante de Jesus, o que os magos nos ensinam? Abre os cofres. Abre. A primeira coisa assim, que eu acredito que é importante quando a gente chega numa igreja, num momento de adoração, é abrir. Abre o jogo com Jesus. E começa a falar dele, das coisas boas. Não vai já falando das coisas que não deu certo. Começa a falar das coisas boas. Ao longo da oração, você vai perceber que às vezes a gente tem muito mais coisas boas para agradecer do que coisas ruins que nos aconteceram.
a nossa oração precisa se transformar nessa oração de agradecimento. Obrigado, Senhor. Abra os cofres. O que é estar aprisionado dentro de você? O que nós, às vezes, guardamos com tanta força que nós não podemos oferecer? Então, agora é hora de abrir. Você sabe o segredo. Então, abre. Se você tem um caderninho aí, uma folha, comece a anotar aí, porque depois, na oração, a gente vai fazer esse gesto diante de Deus. Escreve os tesouros da sua vida. As coisas mais boas que você é feliz por tê-las, por possuí-las. Depois, os magos me ensinaram que, depois de eu fazer isso na minha oração, é necessário oferecer a Ele a oração. O incenso significa oração, que sobe a Deus, um suave odor. O apóstolo São Paulo vai dizer que nós somos o suave odor de Cristo. É como se, depois que a gente toma consciência do bem que Deus nos fez, naturalmente, por isso a canção nova, eles falam, vamos rezar no Espírito, porque naturalmente brota essa oração do nosso interior. Né? A gente começa, aquilo vai subindo em suave odor ao Senhor. Gente, se nós fizéssemos mais vezes adoração, a gente ia tomar menos remédio. Porque isso vai como que lavando, limpando a nossa imaginação. Vai nos colocando no eixo, nos colocando no lugar. É como a confissão, que está fora do eixo. Aí você entra para o eixo, através de uma boa confissão, entra nos trilhos e recomeça a própria vida. A adoração, se você quiser, você tem um encontro marcado com Ele todos os dias para fazer isso. Se colocar totalmente à disposição dEle nesse suave odor. E agora eu quero falar da mirra. Interessante a mirra, não é? Vocês sabem que a mirra é uma erva que cura as feridas. Ela também é anti-inflamatória. Alguns dizem que, mesmo na palavra de Deus, a gente encontra como uma prefiguração da paixão e da morte do Senhor. A mirra, para nós, são as coisas difíceis. Tem coisa difícil na sua vida? Não, né? Estou falando para a gente que está tudo ok. Talvez hoje, para você chegar até aqui, ou furou o pneu do carro, foi contrariado, na hora que você estava saindo, alguém te xingou, falou mal de você. A mirra são as dificuldades da nossa vida. E por que a gente tem que falar isso para Jesus? Hein? O que você acha? Por que a gente tem que falar das coisas difíceis para Jesus? Porque, sabe, para mim, pessoalmente, vocês conhecem aquelas pessoas que antes de falar com Deus, fala com 1000 pessoas antes? Liga, usa todos os minutos do celular, manda todas as mensagens do WhatsApp, posta no Facebook ou em outros lugares, para que todo mundo saiba da dificuldade que ela está vivendo. Olha a confusão que a gente arma, porque a gente não foi falar com a pessoa certa. Aí cai na orelha de um que gosta de fofocar, está armado o barraco. A gente vai diante de nosso Senhor levar as mirras das nossas dificuldades, sim, mas de uma maneira certa. Por quê? Tomar consciência, conversão da sensibilidade, acolher e aceitar a nossa vida, a nossa realidade, como a gente falou, se submeter a ela, abrir os nossos cofres a Ele e oferecer tudo, inclusive aquilo que nos faz mal. Porque é naquilo que nos faz mal que geralmente está a cura para a nossa vida. A mirra serve tanto para curar, é um anti-inflamatório, tem propriedades medicinais maravilhosas. A dor de cada um de nós nos humaniza. Tem alguns psicólogos, estudiosos que dizem que se a gente não fosse pessoas que sofressem, a gente seria... Sabe esse pessoal voado, assim, que tem problema mesmo mental? Que não consegue ver nada? A gente seria esse tipo de ser humano. Por que, às vezes, as drogas têm tanta saída assim, no mercado? Porque tira você da realidade. A gente ia ser pessoas assim, voadas.
A dor faz de nós aquilo que nós somos. Somos combatentes. Aqueles soldados que combatem em guerra, não gosto de falar assim? Olha, isso aqui foi da guerra do Vietnã, isso aqui foi da guerra no Afeganistão, isso aqui foi... Gente, é legal ter cicatrizes, não é ruim. Agora, é importante fazer delas um trampolim para a gente ir até o Senhor. Sei que é difícil, vai depender muito da psicologia de cada pessoa, da criação. Mas se cada um de nós formos na pessoa certa, e essa pessoa certa se chama Jesus de Nazaré, um menino com sua mãe em um estábulo, na pobreza. Vocês acham que foi fácil para eles também? Não. A gente vê o Natal com muito glamour, ai que coisa linda, mas não. Ninguém gostaria de ter um filho dentro de um estábulo. Ninguém gostaria de ter um filho em condições e logo após que nasceu fugir para o Egito porque tinha gente tentando matá-lo. Ninguém gostaria dessas condições. Morar num país estrangeiro por causa de perseguição. Não é? Depois que ele se colocou ainda na vida pública, em 3 anos já fizeram Jesus fora. Então, não vem dizer que a vida de Jesus foi mar de rosa, porque não foi. Porque Ele quer nos ensinar, porque quantas horas Jesus passava diante do Pai, nas suas madrugadas. Olha a chuva vindo aí, não é? Às vezes, você pode pensar que a causa dos seus sofrimentos é não ter tido um pai, uma mãe, um marido, que ninguém te deu atenção, que ninguém te considerou, que, assim, em poucas palavras, seria a falta de amor. A gente não recebeu o amor suficiente. Teríamos toda a razão de dizer? Teríamos. Mas eu tenho que falar para você, meu querido e minha querida, que nós estamos errados quando a gente pensa assim, que as pessoas têm que aguentar a nossa chatice, porque a gente não foi amado? Não. Tem alguém que nos amou antes da criação do mundo? Quem é que nos amou? Quem? Fala o nome dele? Vocês não estão sabendo ainda? Quem foi que nos amou antes da criação do mundo? Jesus! Antes que a gente existisse. Ele nos amou. E se a gente tivesse consciência desse amor de Deus, não precisaríamos mendigar amor de ninguém nessa terra. Fagulhas dos outros. Venha a mim. É a dor que nos humaniza. Vocês vão recordar a vida de Jó, a história de Jó. Lembra? Que ele sofre, acontece tanto de coisa na vida dele. Mas no final, o que ele diz? Antes eu te conhecia de ouvir dizer, mas agora eu te conheço e me reconheço no pó, porque eu sou um miserável. E você é o Deus. Para que serve a nossa dor? Para nos reconhecer miseráveis. Precisamos dele, o Pai das misericórdias. Por que a gente vem abraçá-lo, gente? A gente precisa dele. Não dá para a gente correr para outros braços. Ele está de braços abertos, esse menino com sua mãe, num estábulo e nos espera. É desconcertante a gente ir até ele, é desconcertante. Eu falo isso para vocês esses anos todos de caminhada com Deus. Eu conheci Jesus, tinha 7 anos de idade. É desconcertante ele me desconcerta toda vez. Quando eu vou armada, com muita raiva no coração, ele me desconcerta. Porque é Ele que vai dar sentido à minha dor. Ele dá sentido aos sentimentos do meu coração. Está acabando o nosso tempo, né? O convite dos magos para cada um de nós é, de fato, tomarmos consciência das coisas boas, mas também levar a Ele as nossas dores e sofrimentos. Diz o Papa Bento XVI, quero terminar com ele, o ministério prepara a música para nós, que o ato de adoração nos habilita, enobrece o nosso ser social, o viver em comunidade, rompe barreiras e preconceitos, não somente com o Senhor, mas sobretudo as barreiras que nos separam dos outros. Onde desaparece Deus, o homem cai na escravidão da idolatria. A verdadeira adoração é dar-se a Deus e é doar-se aos irmãos.
os magos voltaram para suas casas por outro caminho. Cada vez que a gente vem a Jesus, a gente tem novas ideias. Como é que eu vou fazer, meu Jesus, para falar com o meu marido do jeito certo? Você já foram até ele perguntar isso? Ele responde. Ele desarma você. Jesus, como é que eu vou falar com a minha irmã? A gente brigou uns anos atrás, eu preciso chegar até ela. Ou não? Vai ficar assim pro resto da vida? Meu Jesus, o pároco da nossa paróquia é tremendo. Como é que eu vou falar com o nosso pároco? Jesus, a vida lá em casa está difícil. O meu filho está nas drogas. A minha filha, não dá a mínima para mim. Como é que eu faço, Jesus? Porque se eu for a ferro e fogo, eu vou acabar com ela. Vou acabar com ele. A adoração nos habilita para a humanidade e para com o outro. Então, quando você não souber resolver aquele problema sério de relacionamento, tenha um relacionamento sério com Deus, de verdade, de intimidade, de escutá-lo. E não precisa muito não, viu, meus irmãos? Na Canção Nova, a gente é convidado todos os dias, 30 minutos de adoração diária. Mas você que é leigo e tem seus afazeres, às vezes as igrejas estão fechadas, eu sei. 10 minutos, faz 10 minutos todo dia, você vê que você não vai melhorar, vai até parar de tomar os remédios calmantes. Que a adoração acalma a gente, nosso coração. 10 minutos, você consegue 10 minutos no seu dia a dia? E se não tiver uma igreja perto, o Padre Pio falava assim, direciona mais ou menos, quem tem senso de direção, né? Direciona mais ou menos aonde está uma igreja, mas o Senhor vê o nosso coração. E ali você, 10 minutos com Ele. Nem que seja dentro do banheiro, sozinha, com Ele, sozinho, com Ele. E faz esse gesto, abre os cofres, abre o jogo com Cristo. E eu queria terminar esse momento de partilha da Palavra de Deus com vocês com uma música antiga da Canção Nova, feita pelo nosso fundador, que ele, em poucas palavras, de uma maneira muito linda, ele nos ensina a fazer esse gesto. Ele conta para nós que um dia ele estava, depois de um dia intenso de trabalho, né, que hoje, graças a Deus, na Canção Nova tem muitos membros, tem o Ministério de Música, tem o pessoal que organiza a igreja, enfim, mas antigamente, quando começou a história da Canção Nova, o Padre Jonas, ele recebia o povo, ele pregava, ele cantava, ele atendia a confissão, ele celebrava a missa, fazia um momento de adoração, quer dizer, estava tudo com ele. E aquela juventude toda, ele não ia deixar a juventude ir embora sem se confessar ou sem fazer. E ele conta o seguinte, que ele estava cansado, que não tinha nem condição de rezar até mesmo, que estava esgotado. E aí ele se colocou diante de Jesus, pegou o violãozinho dele e começou a dedilhar uma música. Jonas, começa a dedilhar a música para nós aí. Quero transformar juras de amor. E aí ele chegou, eu quero, Senhor, transformar numa canção o meu amor por você. Você que entrou na minha vida e me seduziu. Eu não consigo mais viver sem o teu amor. Então tudo te entreguei, Senhor. Nada me restou. E livre eu fiquei. Quando a gente vai diante de Jesus, a gente vai ficando sem essas bagagens ruins da nossa vida. Aquilo que nos causa mal, a gente deixa ali, nos pés dele. E livre eu fiquei, Senhor, para te amar na Eucaristia, mas para te amar no irmão. Para que depois, no próximo encontro, ele estivesse com a cara boa de novo, com as energias renovadas e pudesse ajudar a juventude a se encontrar com Cristo. Então, quando você for diante de Jesus, traz essa música no coração, porque música é mais fácil da gente guardar. Né? Senhor, transforma essa minha vida. Transforma, Senhor, em canção. Em uma canção de amor. Em uma canção nova. Faz isso, meu irmão. Faz isso sempre, você vai ver. A sua vida vai se transformar. A minha vida se transforma assim, viu? Estou contando o que eu vivo.
Todo dia, todo dia. E todo dia é diferente, porque o encontro com o amor de Deus, ele se renova cada dia no poder do Espírito Santo. Então fecha seus olhos agora. Pode colocar a mão no seu coração, você sentir ele batendo. O meu agora está mais calmo, né? Já passaram-se os minutos. E vamos escutar em primeiro lugar essa música com os nossos ouvidos. Vamos educar a nossa sensibilidade. É uma música simples, mas ela, penetrando nos nossos sentidos, ela vai nos levar a essa entrega total, pessoal, íntima com Deus. Quero transformar numa canção as juras de amor por ti, meu Deus. Entraste em minha vida, sedutor. Já não sei viver sem teu amor. Tudo te entreguei. Os nossos cofres nós abrimos ao Senhor e apresentamos tudo, alegrias, tristezas. Eu fiquei para te amar, meu Deus. Tudo me pediste, nada eu te neguei. Hoje eu sou feliz assim, tenho a ti, meu Deus. Quer ter uma vida mais feliz, mais leve? Quero transformar numa canção. Transforma em canção diante dele as juras do nosso amor por ele. As juras de amor por ti, meu Deus. O amor de Deus nos seduz. Entraste em minha vida, sedutor. É impossível ficar sem ele. Já não sei viver sem teu amor. E abre os seus braços, vai ficando em pé. Tudo te entreguei, nada me restou. Ficamos livres diante de ti, Senhor. Livre eu fiquei para te amar, meu Deus. Tudo me pediste, nada eu te neguei. Hoje eu sou feliz assim, tenho a ti, meu Deus. A gente pode perder tudo, tá, gente? Dinheiro, fama, boniteza, né? Saúde, os cabelos pretos, pode perder tudo. Mas se a gente tiver ele, a gente tem tudo. Não precisa de mais nada. Né? O amor de Jesus vale a pena. Aí tá chegando uma criancinha ali, ó, pode até filmar, porque a gente falou desse amor de uma criança, desse amor desconcertante de nosso Senhor por cada um de nós. Vale a pena dar toda a nossa vida a Ele, entregar tudo, abrir os nossos cofres e, sem pensar, colocar-nos diante dEle como quem entendeu que Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Rei e Ele é a quem nós devemos adorar. Deus abençoe você. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.